TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Terça-feira, hein? Ainda. Chegamos com muita informação. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na sua tela, tvccorreidamanhã@gmail.com. Nosso e-mail oficial, é claro, tem o nosso WhatsApp, o DDD 24, telefone 993231675. Manda sua mensagem, participa com a gente. Pois é, hoje em Petrópolis o dia amanheceu chovendo. Tudo fechado, não dá para ver aí nas imagens, mas nesse momento chovia e choveu aí a noite todinha aqui em Petrópolis. Lá na minha região choveu a noite toda, na sua. Também. Choveu a noite todinha em Petrópolis e chove agora, nesse momento, porque no centro da cidade também está chovendo. E a gente vai ver lá no final do jornal como fica o tempo para hoje. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 29 de abril. 1 em cada 3 estudantes já foi vítima de bullying. Após fraude milionária no INSS, golpistas abordam aposentados e pensionistas com oferta de agilizar devolução de mensalidade descontada. É golpe, preste atenção. Você vai ver também a aprendizagem na educação básica ainda não retomou níveis pré-pandemia. Prazo para pedir isenção da inscrição do Enem é ampliado para 2 de maio. Petrópolis registra 66 denúncias de violência contra a mulher em 2025. Destinação do imposto de renda impulsiona projetos sociais em Petrópolis. E mais, Prefeitura de Petrópolis disponibiliza assistência jurídica para pessoas em situação de rua. Agora no Correio Serrano, na TV. Olha, a gente começa as nossas informações, as nossas notícias lá no nosso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Vamos à primeira página ver o que tem ali nas nossas manchetes. Na linha vermelha, copresidência da Federação dos Partidos Progressistas e União Brasil ameniza conflitos. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Logo ali embaixo, o consórcio Nordeste gera nova crise ao governo Lula. Novas apurações de irregularidades na compra de respiradores pelo consórcio Nordeste durante a pandemia voltam a parar sobre o ministro Rui Costa, que presidia o consórcio na época. Está aqui na página 5. Pois é, e o STF vota pela manutenção da prisão de Fernando Collor. Até o fechamento desta edição, 7 ministros do STF tinham publicado seus votos no plenário virtual. 6 pela manutenção do ex-presidente e apenas 1 contra. Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses de reclusão por desvios na BR Distribuidora. Pois é. E tá ali, olha, a RJ promove missa para o Papa Francisco, sobre a missa de 7º dia, né? E aí tá aqui, claro, também uma reportagem ali na nossa foto-legenda, contando ali com o governador Cláudio Castro, entre outras personalidades. Logo abaixo tem ali, ó, BRICS, Brasil pede o fim das guerras e de tensões. Está acontecendo aí a cúpula de chanceleres no Rio de Janeiro esse final de semana, essa semana toda. E tem muito mais, mas a gente vai lá para a nossa página 12, conferir o que é notícia aqui na nossa região, aqui em Petrópolis, viu? Pois é, deixa eu chegar lá na nossa página 12. O destaque é o seguinte: infrações por falta de licenciamento
crescem 53% em 2025. Detran do Rio registrou 482 casos nos 3 primeiros meses do ano na cidade imperial. Então, o número de infrações por conduzir veículos não licenciados aumentou 53% em Petrópolis nos primeiros 3 meses do ano, segundo dados aí do Detran. Foram 482 infrações registradas nesse período. No ano passado, nesse mesmo período, foram 315. O crescimento também é notado em relação a 2022. Naquele ano, entre janeiro e março, foram quase 400 registros, o que representa um aumento de 21% em 2025. Bom, só para registrar, eu conheço aqui em Petrópolis pelo menos 5 pessoas que estão com problemas com o Detran por conta de licenciamento. Pagaram todas as taxas, né? E o licenciamento não sai, ou seja, aquele verdinho que era antigamente, né, o documento não sai, não vai para o aplicativo não atualiza. E aí, Detran? Como que aí faz? Olha só, algumas pessoas foram até o Detran, abriram lá aquela reclamação e diz que tem uma taxa para pagar. Detalhe, você entra no site do Detran e a taxa não aparece. Só aparece lá, para pagar lá. Esquisito, né? Esquisito, não, Detran? E aí, vai investigar, vai ficar parado aí, sentado todo mundo olhando? Detran, já falei aqui várias vezes, para mim é o pior órgão que existe no país inteiro. Deveria ser extinto. Vistoria na rua, com gente autorizada, capacitada, porque não tem dentro do Detran, me desculpem falar, tá? Não tem. É um órgão extremamente péssimo, para dizer daí para pior. Isso tinha que acabar. Tirou a carteira lá, nacional de habilitação, reconhecido em solo nacional. Paga, né? Por a gente isso, paga. por esse serviço. Acabou. Comprou o carro, não tem que ter mais taxa. Tá irregular, tá com a lanterna quebrada, tá? O policial parou, é multa. Sinto muito. Você Como tem já que é, né? Como já é. Deveria ser assim, não tem que ficar pagando documento nenhum, não. Tem que acabar com isso, com essa palhaçada. Mas, infelizmente, a gente tem esse órgão aí, que em todo estado tem, que é um órgão aí de penduricalhos, né? Vamos colocar assim, porque é isso que acontece. Não, e vários só de penduricalhos recolhimento de imposto, né? É, Só porque de estrada e recolhimento. via mesmo não tá boa não, viu? Né? As vias aqui em Petrópolis tudo esburacada. Dizem que é para isso que vai o dinheiro, mas não vai não. Porque pelo eu não menos vejo aqui, melhoria. pelo tá? menos aqui em Petrópolis não. E tem muito mais na nossa página 12, olha só. Prefeitura realiza reunião para alinhar sobre a exposição agropecuária. Isso aconteceu na segunda-feira, ontem. Então a prefeitura se reuniu com produtores rurais que irão compor a Feira do Produtor durante a Expo Petrópolis, né? Que começa no dia 1º de né? maio e vai até o dia 4. Serão mais de 15 barracas, mostrando um pouco da experiência agropecuária da cidade imperial. Em contrapartida, a UNITA cobra ordenamento para a Expo Petrópolis, porque a gente sabe que vão ter shows, e com shows lá na exposição, né, na Expo Petrópolis, é claro que tem um movimento muito maior de pessoas por lá. Então eles estão cobrando aí ações de planejamento e reforço na estrutura durante os dias do evento. Já encaminharam o ofício aí, ó, para a CPTrans, CONDEP, Turispetro, Secretarias Municipais de Segurança, Desenvolvimento Econômico, a UNITA alertando para a expectativa de grande público, né? Principalmente no dia 1º, que é o feriador aí do Dia do Trabalhador. E ali embaixo, ali, olha, alunos do Agita Petrópolis ficam em 2º lugar no estadual de Karatê. Tá aqui embaixo, aqui um destaque aí do esporte petropolitano. Que bacana, né? Vamos para o Serrano? Vamos. Lá na nossa página 13 fala o seguinte, que o Ministério Público do Rio decide que maternidade de Friburgo tenha nutricionista. Ué, gente, que coisa, assim? Como assim não tinha? Então, o município terá o prazo de 90 dias para realizar as contratações. Tudo bem que o hospital está aqui, a gente vê caindo aos pedaços, né? Mas o Ministério Público... É o que me chama a atenção logo na foto. Logo na foto, né? Isso está do lado de fora, eu estou imaginando pelo lado de dentro agora. Lado de dentro, como que não é? E o Ministério Público, então, de lá de Nova Friburgo, obteve uma decisão favorável numa ação que é ajuizada em face do município de Nova Friburgo
para suprir a carência de nutricionista no Hospital Maternidade, que se chama Dr. Mário Dutra de Castro. O município, como eu já disse, tem prazo máximo de 90 dias para realizar as contratações sob pena de multa diária. Então, gente, tem essa resolução do Conselho Federal de Nutrição que estabelece as áreas de atuação do nutricionista e suas atribuições, mas nem precisaria ter essa resolução. Se a gente está dentro de uma maternidade, a comida tem que ser balanceada, igual uma escola pública, né? Exato. A merenda tem que ser balanceada, ou seja, nos equipamentos públicos tem que ter um nutricionista para fazer uma dieta equilibrada, ainda mais para as mamães que acabaram de ganhar o neném. Gente, nem precisaria ter uma resolução, mas a resolução torna obrigatório. Não torna assim, se a gente quiser, coloca. Não. Tá aí. Então, Friburgo vai ter que se adequar. E logo ali embaixo, prefeituras convocam beneficiários do aluguel social para recadastramento. Aqui dentro da matéria eu estava lendo, está falando sobre a prefeitura de Teresópolis, tá? E a prefeitura de São José do Vale do Rio Preto. O recadastramento é uma medida aí obrigatória, viu? Então você que depende do aluguel social, dentro da matéria diz como vai se dar esse recadastramento e também o que levar para o ato, né? Quais são os documentos aí? Então você tem que olhar, por exemplo, carteira de trabalho, dali da página da foto da qualificação civil, contrato de trabalho, isso você pode tirar xerox disso e mais tem que levar o original também, tá, pessoal? Título de eleitor, RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, o cadastro único atualizado, demonstrando aí o núcleo familiar, comprovante de renda, demonstrativo de pagamento do último mês para os aposentados e pensionistas. Então tem uma série de coisas aqui que você tem que levar, senão vai perder o benefício, viu, desse recadastramento. Pois é. E é Gente, outra coisa também que isso aqui já podia ser online, né? Tira a foto da documentação toda, envia, faz aquela análise, né? Não precisava ser presencial para causar aquele monte de filas dentro dos CRAs aí de todas as cidades. Poderia ter aí alguma coisa para enviar, até mesmo um atendimento por WhatsApp para ser mais rápido, para a pessoa entrar em contato, enviar seus documentos, fazer essa análise prévia e falar, olha, tá tudo certo, olha, não tá, agora você tem que vir aqui presencialmente, tudo bem. Pois é. Mas poderia ser mais simplificado isso aqui. Temos então também lá na página 14, região do Vale, viaduto da Serra das Araras, será inaugurado agora em maio, novas explosões serão realizadas para dar continuidade às obras, então aí confira as rotas alternativas na oportunidade dessas detonações de rocha. Então eu vou falar, olha, as detonações ainda continuam na pista de subida sentido São Paulo, de terça a quinta, entre 1h da tarde e 3 da tarde. Período no qual a via é interditada. Então, se você vai passar por lá nesses horários, confira as rotas alternativas, sentido Rio de Janeiro e sentido São Paulo, por conta disso, porque esse viaduto vai ser inaugurado em maio e as obras precisam ali acabar de acontecer, né? É isso aí. E lá na nossa página de política, na nossa página 4, fala um pouquinho ali sobre a PEC da segurança pública, que quem vai coordenar isso aí na CCJ, o posicionista será relator da PEC da segurança pública. Na CCJ, relatório não avalia aí o mérito da PEC, mas sim a constitucionalidade dela. Pelo que eu andei vendo, constitucional é porque o STF já deu aquele parecer sobre as guardas aí civis de todos os municípios. Então, o martelo foi batido lá no Superior Tribunal no Supremo Tribunal de Justiça, né? Tinha uma ação da Guarda Civil de São Paulo, o qual serviu para todas as guardas municipais, guardas civis do país. Então agora a Guarda Civil, sim, ela pode ser armada e ela pode atuar na segurança pública de cada cidade. Ali vai depender do prefeito, né, de cada. No Rio de Janeiro a gente sabe que Eduardo Paes lá, por exemplo, tem a vontade de armar, já foi feito projeto. Não, várias, né? Várias São guardas. Paulo, São Paulo já é armado há muito tempo. Petrópolis até, né? já quis isso. Já quis, Então outras cidades já têm. Algumas capitais, na verdade, eu acho que a única capital do país que não tem a Guarda Municipal armada era o Rio de Janeiro. E agora terá também. Mas a PEC é um pouco mais complicado do que isso, tendo um opositor ao governo
coordenando ela. A gente já sabe que não vai ser aquela PEC que foi proposta pelo governo. Vai vir cheio de penduricalhos, né? Ali dentro, cheio de coisinhas. E aí depois vai para a sanção presidencial. Mas o fato é que ela está lá na mão do Congresso Nacional agora. Quando sairá de lá, não sabemos, né? Aqui na matéria explica um pouquinho do caso. Lá embaixo, a STF vota pela manutenção da prisão de Fernando Collor, já falamos, mas aqui conta a matéria por completo, como foi o caso, o que aconteceu, né, e o porquê ele está preso. Claro, são os desfios lá na Transpetro, mas você vê aqui as datas, os anos, os quais isso aconteceu, né? Só para falar aqui, foi 20 milhões aí de dinheiro desviado. Então é muito dinheiro, né, pessoal? E tem muito mais, claro, nas nossas páginas, lá nos nossos jornais. Tem o Correio Político falando ali sobre a crise no INSS. O ministro do INSS deu um recado ontem para o governo que se ele for demitido, o partido sai da base aliada. Tipo assim, na ameaça. Sim. Eu, se sou presidente, já demito logo, coloco outro no cargo e falo, dana-se o partido, porque é isso que deveria ser feito. Um presidente foi eleito para isso, mas o jogo político não é assim, tem as né? alianças, né? Senão ele não consegue tudo que ele quer. Exatamente. Enfim. Exato. é feio, mas é assim, infelizmente, né, pessoal? Tem a nossa página 6 que fala de economia também, fala que Focus reduz IPCA, a conta gotas à espera da nova Selic, previsão da inflação cai de 5,57% para 5,55%, muito pouco. Muito pouco a nossa inflação aí que reduziu, né? Pois é, mas a previsão do PIB também parou. Então, esse é o destaque da página de economia e tem muito mais. Tem também os destaques da coluna Magna Vita na página 3. Você pode acessar essas e outras notícias no nosso site ou indo às bancas aqui na nossa região, apenas R$2. Mas a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vai ver que surtos de doenças preveníveis ameaçam progresso na vacinação. E você vai ver também que o estado do Rio de Janeiro atinge menor índice de roubo de veículos em 34 anos. Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração.
Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E os esforços de imunização estão sob crescente ameaça à medida que a desinformação, o crescimento populacional, as crises humanitárias e os cortes de financiamento comprometem o progresso e deixam milhões de crianças, adolescentes e adultos em risco. O alerta foi feito pela Organização Mundial da Saúde, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e pela Aliança Mundial para Vacinas e Imunização. As entidades de saúde destacam que surtos de doenças preveníveis por meio da vacinação, como o sarampo, a meningite e a febre amarela, estão aumentando globalmente, enquanto doenças como a difteria, que há muito tempo vinham sendo mantidas sob controle ou praticamente desapareceram em diversos países, correm o risco de ressurgir. Algumas doenças que podem causar surtos. Então, meningite, gripe, febre amarela, é muito importante que as pessoas tenham a sua vacinação em dia, estejam com a sua vacinação em dia, principalmente as crianças e os idosos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, nenhum caso de febre amarela foi registrado no município este ano, sendo o último em 2018. Em 2025, houve o registro de um caso de gripe influenza B. Quanto à meningite, foram 2 casos, porém de formas mais brandas da doença. A vacina da meningite possui 3 tipos, que juntas somam 3.331 aplicações. É super importante que as mães levem suas crianças aos postos de saúde, às unidades básicas de saúde, para que a caderneta de vacinação seja atualizada, bem como os idosos. Lembrando que a gente está chegando na época mais fria do ano e com isso aumenta o surto de doenças respiratórias tais como a gripe. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram ainda que o contingente de crianças que não receberam vacinas de rotina vem aumentando ao longo dos últimos anos, ainda que os países se esforcem para alcançar menores que não foram imunizados durante a pandemia. A estimativa é que em 2023, cerca de 14 milhões e meio de crianças tenham ficado sem receber todas as doses da vacinação de rotina, número superior aos quase 14 milhões registrados em 2022. Gostaria de reforçar essas crianças que inicialmente têm pouco contato, pouca socialização, pouca imunidade, a importância da gente conferir essa proteção duradoura para vários germes, tanto quanto vírus, doenças bacterianas. Ainda de acordo com o infectologista, a vacinação é a forma de prevenção mais eficiente de muitas doenças. Lembrar a importância de ter uma proteção melhorada através da produção de anticorpos, através da vacina, para que a gente evite a disseminação dessas doenças na nossa população. E olha só, 1 em cada 3 estudantes já foi vítima de bullying no mundo todo, segundo a ONU. Um estudo feito pela revista Pesquisa FAPESP também revelou que nos últimos 10 anos os casos de violência nas escolas aumentaram drasticamente.
O bullying, ou intimidação sistemática, é uma forma de agressão que envolve atos físicos, verbais ou até psicológicos. Essa agressão costuma acontecer com mais frequência nas escolas e pode ser causada por vários motivos, mas independente da causa, a opinião dos pais é sempre a mesma. Eu acho muito errado. Errado, com certeza. Assim, eu acho que a parte tem falta de respeito com uma criança. Ele é autista, faz sempre bullying com ele. A última, o bullying que fica quando ele tranca no banheiro e fica a cabeça dele dentro do vaso. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, 1 em cada 3 estudantes já foi vítima de bullying no mundo todo, com algumas das consequências sendo a queda do desempenho escolar e problemas de saúde física e mental. A revista Pesquisa FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, concluiu que nos últimos 10 anos a violência nas escolas aumentou drasticamente. De acordo com a ONG internacional Bullying Sem Fronteiras, o Brasil está em 4º lugar entre os países que mais registram casos de bullying, ficando atrás apenas do México, Estados Unidos e Espanha. A neuropsicopedagoga Caroline Graciani, que é especialista no assunto, fala sobre o número de casos registrados no Brasil. O Brasil está entre os países que mais sofrem casos de bullying. Para vocês terem uma ideia, cerca de 10 mil casos são registrados por mês. A pedagoga também pontua que nem tudo que acontece dentro da sala de aula pode ser considerado bullying, sendo necessário observar cada caso com profundidade. Para ser considerado bullying ou cyberbullying, é preciso uma intimidação sistemática, ou seja, acontecer várias vezes pela mesma pessoa. E existem várias formas desse bullying acontecer. Pode ser uma humilhação, discriminação, deboches, violência, tanto física quanto psicológica. No Brasil, a Lei 14.811 de 2024 inclui o bullying e o cyberbullying no Código Penal e estabelece que, para menores de idade, o caso deve ser tratado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Para adultos, se a prática não envolver crimes mais graves, a pena é multa, e no caso de cyberbullying, a pena pode variar de 2 a 4 anos de reclusão e multa. A pedagoga reforça que, para combater o bullying, a melhor forma é a prevenção. Para combater o bullying em ambiente escolar, a melhor forma é a prevenção. Criar projetos de conscientização, palestras, oficinas, campanhas, falar sobre empatia, respeito, deixar claro que lá na escola é um lugar de tolerância zero com relação a esse tipo de intimidação sistemática, monitorar, supervisionar e ser muito parceiro com a família. É isso aí. E a pandemia de Covid-19 ainda impacta a educação brasileira. Embora os níveis de aprendizagem tenham avançado nos últimos anos, o país ainda não conseguiu retomar os patamares de 2019. Além disso, as desigualdades que já estavam presentes foram acentuadas. O estudo foi feito com base nos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, aplicado para estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio, para avaliar o desempenho em matemática e língua portuguesa. Em todas as etapas, os resultados de 2023 ainda não chegaram aos níveis atingidos em 2019. No 5º ano do ensino fundamental, em 2023, 55,1% dos estudantes tinham aprendizagem adequada em língua portuguesa e 43,5% em matemática. Esses índices eram de 56,5% e 46,7% em 2019, respectivamente. No 9º ano do ensino fundamental, em 2023, 35,9% dos estudantes tinham aprendizagem adequada em língua portuguesa e 16,5% em matemática. Em 2019, essas porcentagens eram de 35,9% e 18,9%. Já no ensino médio, 32,4% dos estudantes alcançaram aprendizagem adequada em língua portuguesa e apenas 5,2% em matemática no ano de 2023. Antes da pandemia, no ano de 2019, eram 33,5% e 6,9% respectivamente. A publicação mostra ainda que as desigualdades educacionais entre diversos grupos raciais e socioeconômicos e entre as unidades da federação, que já eram evidentes antes da pandemia, ou persistiram ou mesmo se aprofundaram. As desigualdades raciais na aprendizagem, por exemplo, destacadas no estudo em 2023, eram maiores do que em 2013. E o Ministério da Educação prorrogou para o dia 2 de maio o prazo para que os interessados solicitem a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
2025, viu? O período se encerraria na sexta-feira, dia 25 de abril, e foi prorrogado. Vamos conferir. Estudantes do pé de meia e do terceiro ano de escolas públicas estão entre o público apto a pedir a isenção da taxa. O procedimento deve ser realizado exclusivamente na página do participante do exame, com o login do Portal Único de Serviços Digitais do Governo Federal, o gov.br. A mudança de data também valerá para justificativas de ausência no Enem 2024. Quem não compareceu aos 2 dias do Enem no ano passado precisa justificar as faltas, caso queira participar da edição de 2025 gratuitamente. Os períodos previstos para recursos e resultados referentes à isenção e as justificativas estão mantidos. O resultado da solicitação de isenção será divulgado no dia 12 de maio e o período de recursos para quem tiver o pedido negado será entre os dias 12 a 16 de maio. O resultado final dos recursos sairá no dia 22 de maio. A aprovação do pedido de isenção não garante a participação no exame. O INEP destaca que, mesmo com a gratuidade da taxa, os interessados deverão realizar a inscrição do Enem 2025 posteriormente, em data a ser definida em futuro edital a ser publicado pelo MEC. E o esquema de fraude bilionária no INSS tem gerado inúmeros problemas a aposentados e pensionistas. Além dos descontos indevidos, os beneficiários ainda estão enfrentando problemas com golpistas, que abordam esses aposentados e pensionistas com oferta de agilizar a devolução da mensalidade descontada. Uma operação realizada na última semana pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União desvendou um esquema bilionário de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, com desvio de recursos de aposentados e pensionistas ao longo de anos. Segundo as investigações, pelo menos 11 entidades associativas são suspeitas de realizar descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. Segundo as investigações, os desvios ocorreram entre 2019 e 2024 e podem chegar a 6 bilhões e 300 mil reais. E estamos aqui muito preocupados com as últimas informações que o governo federal lançou a respeito até de uma investigação criminal sobre fraudes ocorridas dentro do próprio INSS. Dentro dessas fraudes, nós podemos destacar os descontos indevidos de inúmeras associações que, mesmo não tendo sido contratadas pelos segurados, tais como os pensionistas, aposentados, segurados de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, essas pessoas tiveram descontos em seus rendimentos, em seus benefícios, por essas associações. Né? E isso demonstrou ali até uma omissão do INSS na fiscalização a respeito de como proceder, né, no momento que é feito esses descontos. E apesar dos danos financeiros, este não tem sido o único problema enfrentado pelos beneficiários. O INSS emitiu um alerta aos aposentados e pensionistas para não acessarem links enviados por e-mail, aplicativo de mensagem ou outro meio, informando sobre o ressarcimento de descontos de mensalidades associativas. Esta tem sido uma ferramenta utilizada por golpistas para terem acesso aos dados dos atendidos pelo INSS. O INSS não está fazendo esse contato individual. Cabe a cada segurado verificar se está sofrendo com esse tipo de desconto e solicitar ali o cancelamento e a restituição. Então, assim, fique atento, porque pessoas mal intencionadas vão fazer esse contato e não é raro. Segundo o INSS, o ressarcimento dos valores que não foram identificados na hora do desconto pelo beneficiário serão estudados pelos advogados gerais da União. O grupo vai analisar e entender qual é a melhor forma de ressarcir o beneficiário em cada situação. Apesar do posicionamento do INSS, a advogada Maiara Vasconcelos afirmou que muitas empresas que aplicaram o golpe durante todo este período estão declarando situação de falência. Nestes casos, o ressarcimento não é garantido. Segundo a advogada, uma nova avaliação desses casos precisa ser considerada. O governo federal não vai fazer esse desconto em massa. O que nós temos visto é inúmeras ações sendo movidas na vara federal contra a associação e contra o INSS, procurando justamente essa restituição. E algo até interessante, que até uns 6 meses atrás, algumas associações estavam fazendo a restituição via judicial, ou seja, eram condenadas a pagar a restituição, o valor em dobro e mais um dano moral.
Boa parte dessas associações estão alegando falência, não tem um valor, embora sejam entidades sem fins lucrativos, estão alegando que não tem dinheiro em caixa para restituir. Então, nesses casos em que a associação vai tirar o corpo fora para não ter responsabilização pelo dano causado ao aposentado, caberá ao aposentado demandar do INSS essa restituição. Então, eu entendo que a União deverá restituir todos os segurados que sofreram com esse tipo de golpe. O INSS afirma ainda que não realiza o tipo de abordagem que está sendo utilizada pelos farsantes. A advogada alerta que o beneficiário precisa se manter alerta e denunciar qualquer tipo de atividade suspeita. O segurado, o aposentado ou pensionista pode também tomar medidas na seara criminal, considerando que boa parte dessas contratações são fraudulentas, utilizando documentos inclusive falsos, como documentos assinados, contratos que nunca foram subscritos pelo aposentado ou pensionista. A pessoa que foi lesada, ela pode também procurar uma delegacia de polícia e fazer um registro de ocorrência, inclusive para que haja uma punição criminal para que todos aqueles que praticaram do golpe, utilizaram o golpe ou se beneficiaram sejam punidos também nessa seara. No final das contas, quem vai pagar somos todos nós. Por esses crimes aí alheios que foram feitos aos aposentados e pensionistas de todo o país. Né? Quem paga somos nós, porque o nosso dinheirinho vai lá para o governo, quem vai ter que restituir isso, no final das contas, se a empresa faliu, se a associação faliu, o governo, né? O governo. E aí sai do bolso de todo mundo. E olha só, o estado do Rio de Janeiro registrou em março de 2025 o menor número de roubos de veículos para o mês, né, desde o início aí da série histórica em 1991. Os dados são do Instituto de Segurança Pública. Segundo dados divulgados pelo ISP, foram 1.483 ocorrências no terceiro mês desse ano, o que representa uma queda de 38% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando 2.391 casos foram registrados nas delegacias do estado. Outros indicadores também apresentaram redução. O número de roubos de carga caiu 2,3%, com 216 registros, o menor para março desde 1999. Já os homicídios dolosos somaram 270 mortes, uma redução de 3,2% em relação a março de 2024, atingindo o menor patamar para o mês desde 2022. O esforço integrado das polícias civil e militar também apresentaram ótimos resultados na produtividade policial nos primeiros 3 meses deste ano. Mais de 11 mil pessoas foram presas em flagrante, uma média de 122 por dia. Além disso, foram 6.090 registros de apreensão de drogas, 6.041 veículos recuperados, um aumento de 29% em relação ao mesmo período do ano anterior. No primeiro trimestre, os policiais apreenderam ainda 1.491 armas, sendo 189 fuzis. 1.483 casos de roubos de veículos foram registrados em março de 2025. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a queda foi de 38%. Esse foi o menor número para o mês desde 1991. Já o roubo de carga foram 216 casos em março de 2025. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a queda foi de 2,3%. Esse foi o menor número para o mês desde 1999. Em homicídio doloso, 270 mortes foram registradas em março de 2025. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a queda foi de 3,2%. Esse foi o menor número para o mês desde 2022. Nas apreensões de drogas, foram 6.090 registros no primeiro trimestre de 2025, uma média de 68 apreensões por dia, um aumento de 5% em relação ao mesmo período de 2024. As apreensões de fuzis totalizaram 189 armas de longo calibre recolhidas nos 3 primeiros meses de 2025, uma média de 2 por dia. 5.041 veículos foram recuperados nos 3 primeiros meses de 2025, uma média de 56 por dia. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 29%. As prisões em flagrante totalizaram 11.011 registros no primeiro trimestre, uma média de 122 por dia, um aumento de 3,8% em relação ao mesmo período de 2024. Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública são referentes aos registros de ocorrência lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Pois é, e você vai ver depois do intervalo que Petrópolis registra 66 denúncias de violência contra a mulher somente este ano.
E você vai ver também, destinação do imposto de renda impulsiona projetos sociais em Petrópolis. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. Olha, dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania mostram que Petrópolis registrou 66 denúncias de violência contra a mulher somente esse ano, viu? Na última quarta-feira, por exemplo, uma mulher foi vítima de crime de lesão corporal do ex-companheiro na cidade. Situações como essa deixam claro que temos aí proteção, né? Precisamos de mais proteção às mulheres. Ainda precisam aí de muita atenção da sociedade. Vamos conferir.
A implementação de medidas como a garantia do acesso à justiça, a realização de consequências legais aos agressores, o monitoramento das ocorrências e dos padrões de violência, além da promoção da conscientização e prevenção, são fundamentais para alterar comportamentos que geram a violência contra as mulheres. É importante que qualquer pessoa consiga identificar como as diferentes formas de violência se manifestam, entre elas o crime de lesão corporal, o homicídio e o feminicídio. O homicídio é matar qualquer pessoa, matou qualquer pessoa, matou uma pessoa. O feminicídio é matar mulheres que são mulheres dentro de um relacionamento. A lesão corporal, no caso, é você ferir, como eu já falei aqui, você ferir uma pessoa. Além disso, Priscila destaca que a lesão corporal pode ser classificada como grave, gravíssima ou leve. Leve é quando ela causa algum machucado que não causa nenhum dano, mas uma consequência que pode vir a deixar uma sequela permanente. Isso é uma lesão gravíssima. A lesão grave é quando ela vai deixar alguma sequela por algum tempo. O caso que ocorreu na última quarta-feira em Petrópolis, onde um homem agrediu a ex-companheira com um objeto cortante na rua e foi enquadrado no crime de lesão corporal, deixa evidente que esses crimes ainda acontecem com uma certa frequência. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, entre 1º de janeiro e 21 de abril deste ano, foram registradas 2.627 denúncias de violência contra a mulher só no estado do Rio de Janeiro. Já em 2024, foram 16.806 denúncias. Em Petrópolis, foram registradas neste ano 66 denúncias de violência contra a mulher. Durante 2024, foram 311 denúncias. Paralelo a isso, também em 2024, houve um agravamento das penas do feminicídio. Entrou em vigor uma lei que aumentou a pena máxima para casos do crime para até 40 anos de prisão. Apesar da lei, petropolitanas não se sentem seguras. Não, porque as leis não conseguem atingir a todas as mulheres. Não tem como se sentir segura na cidade, essas coisas assim. Não me sinto segura. Além disso, algumas afirmaram também não ter segurança para denunciar. Mas eu acho que as mulheres, no geral, não denunciam por conta de não ter essa segurança toda. Eu acho que depende muito de quem é a pessoa, sabe? Já outras se sentem mais amparadas pela lei e com mais segurança para denunciar. Se houvesse, sim. Com certeza. Se eu ver acontecer algo assim, eu teria coragem de denunciar, sim, com certeza. Se eu apanhar, minha filha, eu peço socorro. E corro, eu não tenho medo de denunciar, não. Apanhar é que eu não vou. Muito bem, isso aí. Os moradores e empresas de Petrópolis podem colaborar diretamente com iniciativas voltadas ao bem-estar de crianças, adolescentes e idosos aqui do município por meio da declaração do imposto de renda. Cada contribuinte pode destinar até 3% do imposto de renda ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e outros 3% ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Entenda agora como funciona. Podem participar pessoas que utilizam um modelo completo de declaração e possuem imposto a pagar, além de empresas tributadas com base no lucro real, que também podem realizar a destinação conforme os limites estabelecidos pela legislação. A iniciativa não gera custos adicionais e permite que parte do imposto devido seja direcionada diretamente a projetos sociais em Petrópolis. A escolha é feita na seção Doações diretamente na declaração, onde o contribuinte indica o fundo, seleciona o município e informa o valor que pretende destinar. O sistema gera automaticamente um documento de arrecadação de receitas federais, ou seja, um DARF, que deve ser pago até a data final de entrega da declaração. Esse procedimento não altera o valor do imposto a ser pago. Em vez de seguir integralmente para o Caixa da União, o recurso permanece em Petrópolis, investido em iniciativas que amparam crianças, adolescentes e pessoas idosas. Para o prefeito Ingo Rames, cada destinação representa um compromisso com o futuro. A administração dos fundos é realizada por conselhos formados por representantes da sociedade civil e do poder público. As aplicações seguem critérios de transparência, sendo destinadas exclusivamente à programação de assistência, fortalecimento de vínculos e promoção da qualidade de vida. Servidores municipais também são estimulados a participar da iniciativa, fortalecendo o alcance das ações sociais. A adesão de diferentes segmentos da população amplia
garantia um impacto positivo na cidade. As doações devem ser realizadas até o prazo final de entrega da declaração, que termina no dia 31 de maio. É fundamental que os contribuintes verifiquem se atendem aos critérios exigidos para efetuar a destinação, assegurando que o recurso seja incorporado aos fundos sociais municipais. Mais do que uma formalidade fiscal, destinar parte do imposto de renda é um gesto de compromisso com a dignidade e com o cuidado coletivo, segundo Ingo Rames. E a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura de Petrópolis, promoveu a Caravana da Cidadania, ação social que disponibilizou serviços para pessoas em situação de rua. A ação aconteceu no último sábado, no Centro Pop, e teve início às 9 da manhã, com direito a café da manhã aos acolhidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Entre os serviços oferecidos estão emissões de segunda via de identidades, certidões de nascimento e assistência jurídica. A ação também contou com a participação do Detran e do Cartório do Primeiro Ofício de Registro Civil e Interdições e Tutelas de Petrópolis. Segundo o balanço geral feito pela Defensoria, 100 pessoas em situação de rua foram atendidas, das quais 40 tiveram atendimento de assistência jurídica com defensores públicos acerca dos vários temas que necessitassem. O defensor público da tutela coletiva de Petrópolis, Lucas Nunes, destacou a proatividade da ação de procurar essas pessoas em vulnerabilidade extrema, que às vezes encontram dificuldade de acesso aos serviços básicos, pois têm vergonha de procurar o poder público e as instituições de justiça. O defensor também disse estar surpreso com a quantidade de pessoas que não possuem documentos como certidões de nascimento e documentos de identidade, fator que só reforça a situação de extrema vulnerabilidade que essas pessoas se encontram. E o Centro Universitário Arthur Saerp Neto e a Faculdade de Medicina de Petrópolis idealizaram um projeto de extensão que tem o objetivo de reduzir riscos e fortalecer a segurança das comunidades de Petrópolis. A Unidade de Saúde da Família da Estrada da Saudade foi a primeira a receber o projeto Comunidade que Cuida da Vida. 2 equipes treinadas para identificar e registrar unidades sensíveis a desastres naturais e ondas de calor atuaram na primeira etapa da iniciativa, por meio de capacitações feitas pela Defesa Civil. Para o Wanderson, que é estudante de enfermagem da Unifase, o projeto é muito importante para a cidade. Eu acredito também que é o que precisamos hoje para o futuro, pensar nas questões climáticas, nas questões socioambientais. Aqui na nossa cidade a gente tem muita demanda quanto a esse assunto, e esse projeto ele tem essa função, esse interesse e esse diretório de caminhar em prol de minimizar esses efeitos dos desastres ambientais, socioambientais. O projeto tem a parceria da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a SEMPDEC, e conta com a colaboração de diversas entidades, como o Ministério Público Estadual, a Fiocruz e a organização SOS Serra, ampliando os setores envolvidos e potencializando os impactos positivos na comunidade. Esse é um projeto piloto inovador que visa qualificar os dados já coletados pelos agentes comunitários de saúde, para que depois a gente consiga cruzar essas informações dos pacientes, todas as condições gerais de saúde desses pacientes, com os mapeamentos de risco que já existem. Dessa forma, a gente vai conseguir fazer um plano de evacuação efetiva para casos de desastres. A meta para o projeto é concluir a coleta de dados na região até agosto, permitindo a expansão do projeto para outras localidades do município e, quem sabe, do Brasil. O projeto também é uma oportunidade para os alunos das instituições de ensino envolvidas conseguirem experiência. Participar desse projeto de extensão está sendo muito interessante, está abrindo muitas portas para nós alunos da medicina. Está sendo muito legal ver a medicina numa outra perspectiva, sem ser no hospital, e poder conectar mais a gente com a comunidade de Petrópolis em si, principalmente agora que a gente está com uma crise climática um pouco pior, com um histórico grande aqui na cidade de problemas. E é muito importante para a gente estar com essa conexão, para a gente conseguir ajudar mais a nossa comunidade. E a Enel Distribuição Rio levará o atendimento móvel às cidades de Petrópolis, São Gonçalo, Saquarema e Magé. O objetivo é facilitar o acesso dos clientes a serviços fornecidos pela companhia. A unidade móvel vai oferecer os mesmos serviços das lojas físicas: adesões,
troca de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos e ligações novas. Nesta segunda-feira, a van da Enel esteve no bairro do Alcântara, em São Gonçalo. Na terça-feira, o atendimento móvel faz uma parada em Saquarema, no bairro do Jaconé. Na quarta-feira, dia 30 de abril, será a vez dos clientes de Piabetá, em Magé. Já na sexta-feira, dia 2 de abril, a van estará estacionada no distrito de Itaipava, em Petrópolis. Além do atendimento móvel, a empresa também disponibiliza os canais digitais para atendimento. O site da distribuidora é em enel.com.br, o aplicativo é o Enel, disponível para iOS e Android, o WhatsApp Helena em 21 99601 9608 e na central de relacionamento em 0800 28 00 120. Em Petrópolis, a van estará no endereço Estrada União e Indústria, número 9726, das 10 horas da manhã ao meio-dia e, em seguida, de 1 hora às 4 horas da tarde. Os demais endereços estão listados no nosso site em tvc16.com. A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A região metropolitana de Niterói, São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia. Começamos mais uma previsão do tempo, hoje trazendo atualizações sobre o clima e a temperatura para esta terça-feira, dia 29 de abril. Olha só, a terça-feira em Nova Friburgo será mais fria do que a segunda-feira, com temperaturas variando aí entre mínima de 15 e máxima de 21 graus Celsius. A previsão é de sol com muitas nuvens no céu durante o dia e períodos de céu nublado. Não há possibilidade de chuva para o município, viu? Já em Teresópolis, a terça-feira também será mais fria, com variações de temperaturas entre mínima de 15 e máxima de 19 graus. O dia será de sol, com muitas nuvens e também períodos de céu nublado. À noite, com muitas nuvens no céu e sem probabilidade de chuva. A temperatura também cai em Petrópolis. A terça-feira será de sol entre nuvens e não há previsão de chuva. Os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 20 graus Celsius. Em Paraíba do Sul também não chove. O dia será de sol e muitas nuvens no céu, principalmente durante a tarde e a noite. As temperaturas podem variar entre mínima de 18 e máxima de 24 graus, também passando aí por leve declínio na temperatura. E agora, para finalizar, em Três Rios, as temperaturas devem variar entre mínima de 19 e máxima de 25 graus. A terça-feira também tem previsão de sol entre nuvens e períodos de céu nublado. Bem, esta foi mais uma previsão do tempo. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Pois olha, tem mais alguma coisa aqui, né? Não, mas hoje não dá tempo mais. Não, acabou. Não acabou. Gente, até amanhã às 7h30 e esperamos você. Tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.